abençoados de Deus, graça e paz. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Crescer na Graça. Vamos juntos? Olha, estamos então dando sequência aos estudos da escatologia. Nós vamos para mais uma mensagem com a luz do Evangelho da Graça de Deus. Olha, o sangue dos profetas. Este é o nosso tema de hoje. Vamos para a leitura. Mateus, capítulo de número 23, no versículo de número 34. Olha, leia comigo. Por isto vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis em vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade. Vamos analisar este versículo. O que está acontecendo aqui? Este tema é, na verdade, uma sequência dos nossos estudos sobre a escatologia. Nós estamos dando início, então, a este estudo. O estudo que trata escatologia, que fala sobre a vinda de Jesus e o fim do mundo. Olha, os apóstolos, em particular, nós temos aqui então, nos nossos vídeos anteriores, neste momento eu vou até indicar a cada um de vocês que acessem a playlist aqui do canal. A gente está organizando a playlist do canal, onde tem mensagens organizadas, mensagens focadas para determinados assuntos. Então lá a gente encontra lá na playlist, a gente encontra lá tudo, né, sobre a vinda de Jesus e o fim do mundo, onde a gente está aqui nesse quadro de hoje trazendo mais uma mensagem. Então você vai chegar lá, você vai acessar a playlist, está à direita do seu vídeo, você vai encontrar mensagens voltadas exatamente para este assunto, pertencente a esse quadro sobre a vinda de Jesus e o fim do mundo. Você vai ver lá também o quadro que nós temos aqui no canal de perguntas e respostas, você gostaria de saber. E nós temos também as mensagens do Evangelho da Graça de Deus. Temos a série Conhecendo Jesus de Nazaré. Tudo isso é muito importante, né? A gente está então organizando essa playlist para facilitar a vida de cada um de vocês, que possam aí estar acompanhando os estudos, né? Porque você que está chegando novo hoje no canal vai deparar com este assunto aqui, desse tema de hoje. Mas, para entender esse tema, é importante que você ouve os outros temas anteriores referente a este assunto sobre o fim do mundo, né? Sobre a vinda de Jesus. Por quê? Aí você vai estar crescendo junto, né? Nesta graça maravilhosa de Deus, de estar podendo conhecer nós juntos, eu aqui lendo, vocês aí ouvindo, acompanhando nas suas Bíblias, lendo aí também. Vocês podem colocar no comentário aqui embaixo, né, o que vocês estão achando dos estudos, colocar uma sugestão, colocar uma pergunta, vamos interagindo. Na medida do possível, a gente vai estar respondendo as mensagens e vai ser muito gratificante para mim, né, poder receber uma mensagem, um comentário de cada um de vocês aí. Olha, os apóstolos fez uma pergunta para Jesus. Diz-nos, quando vai ser isto? Isto o quê? Nós temos mensagem aí no canal. São várias coisas que Jesus estava falando, né, em Mateus capítulo 23, no início do capítulo 24, quando chega em Mateus 24, no versículo de número 2 e 3, os apóstolos querem saber, diz-nos quando vai ser isto? E a gente tem que fazer a pergunta, isto o quê? É exatamente o que nós estamos lendo aqui hoje, porque o que Jesus falou para trás que iria acontecer, quando chega em Mateus 24, os apóstolos querem saber dele. Diz, Senhor, quando vai acontecer estas coisas? Estas coisas o quê? Que ele estava falando, que ele estava ensinando, ou que ele estava profetizando antes, e que nós encontramos aqui no capítulo de Mateus 23. Olha, Jesus diz assim, olha, por isto eu vos envio profetas, sábios, escribas, a uns matareis e crucificareis, e a outros açoitareis em vossas sinagogas, e perseguireis de cidade em cidade,
Então, Jesus ia enviar a eles. Por isso que é importante a gente assistir o tema anterior, porque a gente vai ver com quem que Jesus está falando aqui. Jesus aqui está falando com os escribas, com os fariseus, com os sacerdotes, no pátio do templo de Salomão. Jesus diz: eu vou enviar escribas, eu vou enviar profetas, sábios, e uns vocês vão açoitar, vocês vão matar. Então, Jesus está fazendo aqui uma profecia do que iria acontecer. E Jesus continua dizendo algo muito importante aqui no capítulo 23, no versículo 35. Leia comigo, ele diz: e assim cairá sobre vós todo o sangue dos justos, derramado sobre a terra, desde o sangue do inocente Abel, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Nós estamos simplesmente lendo a Bíblia e apresentando aqui o entendimento acerca da escatologia consumada. E neste momento, nós estamos com os olhos iluminados pelo Evangelho da Graça de Deus, porque o Evangelho da Graça de Deus é algo muito importante que nós precisamos ter conhecimento. E graças a este Evangelho da Graça, que nós estamos crescendo nesse entendimento do Evangelho da Graça de Deus, que foi entregue ao apóstolo Paulo, através do conhecimento desse Evangelho da Graça, é que a gente está tendo então os olhos iluminados para ler outros assuntos na Bíblia, como nós estamos lendo hoje, e entendendo, porque aqui Jesus está sendo claro, Jesus está falando que o sangue dos profetas iriam cair sobre vós quem? Sobre os escribas, os fariseus, os sacerdotes dos dias de Jesus, porque aquela linhagem de sacerdotes, aqueles escribas, aqueles fariseus, aquela cúpula de sacerdotes, né, de sumo sacerdote, de escriba, de fariseus, pertencente à tribo de Levi, esses sacerdotes, esses escribas, essas pessoas que compunham ali então o clero do templo de Salomão, eles é que iriam então pagar pelo sangue dos profetas. Jesus está falando exatamente isso, que Jesus diz: e assim cairá sobre vós. Vós aqui não é ninguém nos dias de hoje. Vós aqui era os sacerdotes e os escribas, eram os ouvintes de Jesus. Jesus estava falando para aqueles sacerdotes daquela época, para os escribas, para os fariseus, para os sacerdotes, no pátio do templo de Salomão. Jesus diz: e assim cairá sobre vós o sangue dos justos derramado sobre toda a terra, desde o sangue do inocente Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Nós precisamos descansar aqui nesta palavra. Como assim? Eu vou explicar. Ninguém aqui tem culpa pelo sangue dos profetas. Exatamente. A conversa de Jesus aqui era com os escribas, com os fariseus dos dias de Jesus. Eles, a linhagem deles, porque hoje não tem mais tribo de Levi, hoje não tem mais sacerdotes da tribo de Levi. Os sacerdotes e escribas, né, os fariseus pertencentes à tribo de Levi, encerrou tudo isto. No ano 70, teve um ponto final, no ano 70 depois de Cristo, em cima desse clero todo que compunha ali o templo de Salomão. Jesus então está falando que sobre eles, sobre aqueles sacerdotes, iriam cair o sangue, a condenação iria ser em cima deles, porque é eles e a linhagem deles é que matavam os profetas. E é Jesus que está falando. A gente vai estar trazendo leituras, trazendo conteúdos, trazendo um entendimento alinhado com a verdade da Bíblia. Nós vamos crescer juntos nesse entendimento. O sangue dos profetas iriam recair sobre alguém. E não é em cima de ninguém nos dias de hoje. Porque nos dias de hoje, no século 21, não tem mais profetas, não tem mais sacerdotes, não tem mais escribas e fariseus da tribo de Levi. Exatamente. A tribo de Levi terminou ali no ano 70, 37 anos depois de Cristo. Depois que Jesus morreu na cruz. Olha, e o sangue dos profetas iriam recair sobre eles, sobre aquele povo que matava os profetas,
Nós vamos entender isto, nós vamos voltar com mais conteúdo sobre esse assunto da escatologia consumada. Olha, você que não se inscreveu aí no canal, se inscreva, porque nós vamos ter conteúdos muito importantes. Nós vamos crescer juntos nesse entendimento maravilhoso sobre a vida de Jesus e o fim do mundo. Você que ainda não deu like, se gostou da mensagem, dá um like e ative o sininho também para receber as notificações. Olha, nós voltaremos em breve. Um grande abraço, graça e paz.